web, em todo lugar. Podcast Fala Madá. Olá, minha gente, mais um Fala Madá. E aqui, como eu disse, eu não vendo piaba nem peixinho, eu só vendo tubarão e baleia. Então eu só convido pessoas do coração. Olha só, o tema de hoje, a liderança e as novas soft skills com foco em humanização e resultados. Olha só. Ter uma liderança humanizada é o melhor caminho para o engajamento de colaboradores e o sucesso dos negócios. Para construir um time de sucesso, não basta ter pessoas cheias de habilidades, é preciso que elas estejam conectadas ao gestor e que sejam tratadas como parte importante na organização. Sendo assim, conhecer o colaborador e olhar para ele, para além da força produtiva, pode ser um diferencial no exercício de sua liderança. Quem vai estar aqui com a gente? Ilana Maciel. Doutora em Educação Brasileira, Educação Corporativa, mestre em Administração e Controladoria, especialista em Gestão e Estratégia Empresarial, especialista também em Marketing com ênfase em Serviços. Ela é graduada em Licenciatura em Pedagogia, atuou como gerente técnica por 15 anos, é formada em Positive Coaching, Life Coaching e Executivo Coaching pela SBC Coaching. Ela também é analista e comportamental na metodologia DISC com a Talent. Ela é Alpha Assessment e World Ethnic. Menino, isso aqui lá se vê em inglês, viu? Depois ela repete aí o que ela é. E formação em gestão de projetos, o PMBOK. Com vocês, Ilana Maciel. Seja bem-vinda. Obrigada. Boa tarde a você, boa tarde a todos que estão nos assistindo nessa tarde, bom dia, boa noite. Tarde, bom dia, boa noite. Mas é um prazer estar aqui. E ainda bem que você vende peixe, tubarão, baleia, né? Então, estou aqui para compartilhar com todos que têm essa necessidade, que gostam de investir no conhecimento. E já começo a reflexão, né? Olha, educação, seja ela em qualquer área da nossa vida, ela nunca vai ser custo. Não, ela sempre vai ser investimento. Então, se a gente parte daí, essa liderança humanizada já vem com esse propósito da avaliação, da educação contínua. Oh, perfeito. Vamos lá, começar com as perguntas para ela dar aquela aula para a gente também. Como se tem desenvolvido o conceito de liderança 5.0 para saber qual novo líder almeja para o mundo Bunny? Explica para a gente aí esse mundo Bunny. Gente, são anos de estudos. A gente sai do mundo VUCA, que não é assim, não é sair de um e para outro, mas a gente sai de uma aura, de uma perspectiva do mundo VUCA, que é um mundo incerto, ambíguo, complexo, volátil, que há mais de 40 anos as empresas vêm nesse mundo dessa construção conexa, esse desenvolvimento muito rápido, essa questão de tudo é para ontem. Não sei se vocês já ouviram falar disso, né? Tudo é para ontem. Tudo é para ontem. E muitos estudiosos em Harvard, de várias faculdades no mundo, e inclusive no Brasil, a gente diz que está chegando, que é recente, mas faz muito tempo que isso vem sendo feito. Na última década, isso vem se transformando e o VUCA, aqui para o Brasil a gente chama de VICA, né? O Bunny, ele vai para mais além, ele vai para os aspectos da questão mesmo emocional, sabe? O Bunny é uma sigla que vem o quê? O Bright, Anxious, No Linear e Incomprehensible. O que é isso? Traduzindo, minha irmã. É um mundo frágil, um mundo ansioso, isso tem muito a ver com a liderança 4.0 e já passando para 5.0, não linear e incompreensível. Então a gente não pode, dentro das nossas organizações, querer entrar no quadradinho, Madalena, e nossos telespectadores, né? Não adianta ter um quadradinho. Todo dia é dia de tomar decisões, todo dia é dia de mudança. Todo dia a gente vai dar um primeiro passo, um segundo passo. Então, se o líder capta isso, é mais fácil dele se aceitar quando erra, dele se aceitar quando toma uma decisão que não foi tão assertiva, mas que ele pode rever isso e tomar uma nova decisão sem estar
naquele famoso que a gente chama, um dito popular, que é no moído. Toma a decisão errada e fica, não devia ter feito isso, eu não devia ter feito isso. Não, o verdadeiro hoje, o que se fala na perspectiva da tomada de decisão dessa nova liderança é, beleza, errei, o que é que eu aprendo com isso? E a partir daí, novas atitudes, novas ações, novas tomadas de decisões. Então o BANI, ele vem com uma proposta da gente se aceitar. E principalmente depois da pandemia, porque o mundo BANI vem antes da pandemia, já recente já. E com a pandemia ele foi muito mais efetivo nas indagações. Né? Tem vários artigos publicados em Harvard, em revistas científicas sobre esse mundo BANI. É um mundo que você como liderança, você está recebendo gente de todas as gerações, de todas as idades, de todos os tipos de comportamentos, de muitas e variadas competências, que hoje nós vamos falar aqui, seja comportamentais, que são as soft skills, ou as técnicas, que são as hard skills. Daqui a pouco a gente vai falar mais um pouco disso, mas assim, a gente está recebendo gente diferente, de pensamento diferente, então a gente como líder também deve estar preparado para isso, de ver o que é que nada é certo, nada é quadradinho, aceitar as diferenças, abertura para a inclusão, a diversidade. Então a gente tem que estar aberto para isso, saber ouvir. Gente, a escuta plena é uma das habilidades mais solicitadas, a escuta ativa. Uma escuta que você está realmente escutando aquela pessoa, o seu processo é empático, sim. Né? Então, assim, a humanização do líder hoje é essa, é se enquadrar dentro do mundo BANI no sentido de compreender, poxa, nós estamos no mundo líquido, a gente chama líquido, né? Acho que até gasoso, né? Então, ele é volátil, só que ele está muito mais fragilizado, ele é frágil. Não adianta, você vê pela Bolsa, falando aqui para nossos pequenos empresários, quem estiver nos escutando, e os líderes que estão tomando decisões. Você está no mercado, você toma uma decisão errada aqui, o mercado responde. Isso é full time, isso é rápido. Você não espera mais fechar a Bolsa para amanhã ver como é que ela reage ao mercado, não. Você tomou uma decisão aqui, rapidamente, antes de fechar, já está caindo ou está subindo. Fala um pouco pra gente essa questão das competências, né, comportamentais, das soft skills. É isso, como foi que surgiu, como é que funciona isso agora? Eu vou fazer um recorte aqui para quem está ouvindo, porque o pessoal pensa que é tudo de agora, é novo, né? E na verdade não é tão novo assim. Eu vou fazer um recorte aqui, que os autores que eu tenho estudado, eles fazem um recorte em 5 estações. Então ele fala, por exemplo, há 10 mil anos atrás, há 60 mil anos atrás, já existiam as hard skills. Aí vem a abertura, vem o quê? A caça, a pesca, você tinha que ter habilidade de cuidar, né, de a caça e de inovar essa linguagem que aqueles desenhos rupestres, né, que tinha lá nas rochas, isso era habilidade técnica, eu precisava desenvolver. Mais recente, com o andar do tempo, uns 10 mil anos atrás, isso já começa a melhorar, eu já começo a ter instrumentos agrícolas para caça e para pesca, não fica mais só na minha intuição. Eu já desenvolvo algumas técnicas, já desenvolvo como eu posso criar animais domésticos, eu já começo a profissionalizar isso e a gente chama de revolução agrícola. Né? Mais um pouquinho para cá, 3.500 anos atrás, a gente tem uma revolução que a gente chama axial. Essa revolução, o que é que acontece? Eu fiz até umas colinhas aqui para não me perder nesse período. Tudo envolvendo a hard skills. Então, o que é que acontece? Os centros urbanos sai de uma agricultura, de uma questão mais agricultura, não tanto, mas sai um pouquinho e eles começam a se constituir como sociedade. Não sociedade como a gente tem hoje, mas em grupos. Vem a descoberta do fogo, já vem a questão do sentimento, começa a brotar, a constituição da família. Então, isso começa a vir as leis, os códigos, a formar os impérios, e isso é hard skills. E quando você parte para a questão da constituição familiar, isso vem o quê? Já vem as emoções, já começa a se ter um sentimento. E tem um vídeo, Madalena, que eu gosto muito, é antigo, mas eu assisto sempre, que é a Guerra do Fogo. Esse vídeo eu indico a qualquer um, que fala onde nasce o sentimento, sai de um povo nômade, e passa a ter uma residência fixa com a chegada do fogo, a descoberta do fogo. Então ele pode esquentar os alimentos e tudo, e esse filme ele termina quando a menina está grávida de uma pessoa e eles começam a constituir a família. Então isso parte o quê? Para um outro momento que vem os sentimentos, as emoções começam aí.
Há pouco menos de 300 anos, aí vem a Revolução Industrial. Começa a se ter a coisa mais roteirizada, em grande quantidade, né? Você começa a ter uma produção em série, vem a produção, as ferramentas, e aí isso também tem a ver com as habilidades. Nós temos que ter habilidades. E só recentemente, depois como foi a Lua, Madalena, é que a gente começa a ver o outro ponto, que é o homem, um ser sociável, um homem que interage, que sente, não que ele não tivesse, mas as soft skills começam aqui, que são as competências socioemocionais, são as competências comportamentais, que vem o quê? O ser complexo, a revolução científica, digital, já começa a ter essa preocupação de como que eu me relaciono, virtual, presencial, estou falando já da era bem atual. Então, e eu, enquanto líder, como é que eu me posiciono nisso? Então, as soft skills, ela nasce exatamente daí, nessa necessidade da gente observar essas competências que vão impactar no resultado das minhas ações, e isso impactar nas empresas. Então, se você me perguntar o que são as soft skills, eu digo, pelo composto conceitual e vivencial, são todas as competências que eu preciso ter, desenvolver ou administrar, onde eu possa me relacionar bem com as pessoas, que eu possa entender esse mundo bunny e poder aceitar o que está sendo posto na minha equipe, na minha empresa, na minha organização. Então, é a forma como eu me comporto, é o que está subjetivamente aqui dentro da gente, que não tem uma receita para trabalhar. As hard skills são técnicas. Se você não sabe usar um computador, você vai lá, faz um curso e aprende. Se você não sabe falar em público, você vai lá, faz um curso de oratória, de público, fala. Né? E você é uma doutora nisso, né? Tem problema com oratória, de falar em público, chama a Madalena vai lá e faz. Não, mas tem um dos nossos parceiros, que é a MRH, Gestão de Pessoas, que nós estamos na 6ª turma da Escola de Palestrante. Eu sei, eu conheço, inclusive conheço os egressos, inclusive de inclusão. Conheço um menino que eu me apaixonei por ele na a última turma, não foi, Madá? Acho que foi a 5ª turma. 5ª turma? E aí, o que é a inclusão, né? Então, se eu me predisponho a entender o outro, a ter uma escutativa, ao meu poder de resiliência, eu tive algo que me deixou descompensado, desequilibrado, mas a minha possibilidade de recompor e sem sofrimento. Vamos lá, gente, vamos agir. Então, todas as soft skills, não tem muita mágica, Madalena. O que a gente tem que entender é como se relacionar melhor, como a tratativa que eu tenho diante de um erro, de uma situação de pressão, ou um mercado que não é tão estável, como é o mundo bunny, ele é incompreensível. Não adianta tentar compreender algo que não tem compreensão. Não tem explicação. Não tem explicação. Você pode roteirizar, você pode bater eu gosto de usar uns jornalistas que bater uma moldura da situação. Você tira uma moldura da situação e dentro dela aprende com isso. Então, se você tem essa capacidade, você já está na frente de muitos que tem por aí. Porque o que a gente tem, e aí eu acho que a gente vai falar daqui a pouco, essa liderança tóxica, que não deixa a gente, as competências, as soft skills, né, as competências socioemocionais brilharem, ficam muito amarrados nessa questão da técnica de ser bom, de ser resultado na técnica, de trazer os indicadores, vai ser cegueira do conhecimento, como diz Edgar Morin. Você tem o conhecimento, mas você está fazendo o que com ele? No cenário do mercado de trabalho atual, Ilana, os líderes estão sendo observados e demandados de muitas competências. Fala pra gente, assim, todo o pessoal que está nos assistindo, a classificação dessas competências. Nós temos... tem vários autores, Madalena, mas aqui eu vou falar da minha experiência com treinamentos, com dinâmica, com jogos, que a gente tenta trabalhar nas empresas e nas escolas também, nas universidades, onde eu tramito, é que as competências podem ser as técnicas, que estão bem, do ponto de vista, estou falando do profissional, as técnicas, as comportamentais. As técnicas são as hard skills, que são o que você precisa para exercer bem aquela função, tá ligado ao cargo, né? Eu sou um bambambam em agilidade, sou um Scrum Master, sou um RH, um BP, até uma das coisas que hoje o mercado de RH está muito tá quinturado, né? Um BP, né? RH, eu sou um BP, um Business Partner, um RH como parceiro de negócios. Eu sou um agilista de RH, eu uso métodos ágeis.
dentro da possibilidade do trabalho no RH. Beleza, tudo bem. Competências técnicas. Faz um curso, tem a certificação, tem o know-how, vai fazer isso na prática, vai aprender, fazer. As competências comportamentais é as que te levam a fazer isso. Quem que te leva a fazer um curso para atualização, para ser um bom business partner, do ponto de vista do RH, o BP? Quem que te leva a ser um agilista, do ponto de vista da gestão do negócio, do RH em qualquer área? Quem que te leva? É a tua motivação, mas não sou eu que vou te motivar. Você tem que sentir essa motivação. A tua capacidade de se autodeterminar e buscar esse curso. Ter essa certificação e não só isso. Mas fazer acontecer, botar em prática. Porque também não adianta nada ter certificado de sovaco. Você bota aqui e vai atrás de alguma coisa para trabalhar e não faz isso acontecer. É outra soft skills. Fazer acontecer. Colocar em prática com amor, com paixão pelo que faz. Sim, sim. Mas principalmente, Madalena, com empatia. Empatia é uma das soft skills mais procuradas. Isso aí eu acho que vem para outra pergunta. Quais a soft skill do líder 5.0 mais demandada pelo mercado de trabalho atual? Eu teria umas 11 aí para falar. Ah. Mas eu vou dizer assim, se eu falhar em alguma, a gente depois completa. Mas assim, empatia, tomada de decisões, em situação principalmente de pressão. Nós vimos a pandemia. Isso é um recorte que a gente não pode esquecer, né, Madalena? Com certeza. A pandemia demandou muito, principalmente a empatia, a resiliência. Nunca vi os RHs inovarem tanto. Os profissionais de recursos humanos, os donos de empresas, todo mundo imbuído no mesmo propósito, que era continuar trabalhando, assegurar o posto de trabalho, a alocação, né, a empregabilidade, a trabalhabilidade, não demitindo e fazendo com que as pessoas continuassem trazendo resultado para as empresas precisando faturar. Sim, sim. Para que a gente não tivesse esse desmonte, né? Então, assim, eu nunca vi tanto empenho, sabe? Eu fiquei, assim, passando todo esse tempo observando e tendo essa análise de mercado. Para mim, é uma das lições. Essa empatia de não demitir, né? Eu tive a oportunidade de conversar com vários RHs e tinham empresas que estavam cortando mesmo, mas tinham outras que faziam verdadeiros malabarismos com o orçamento, diminuía a carga horária, fazia um jeito para não botar ninguém para fora. Porque sabia que quando voltasse o normal, graças a Deus, eu acho que a gente nunca mais vai ser normal, mas a gente vai voltar ao pseudo-normal, mas que a gente não precisasse fazer de novo contratações, porque sai caro para a empresa. Essa rotatividade sai, é investimento. Com certeza, o turnover, né? O turnover é muito... Né? Então, e aí eu vi, assim, eu tenho muito a tirar o chapéu, o RH foi fundamental, sabe? Mas com a abertura também dos donos. Vinha da cabeça para o corpo, né? A liderança da empresa para isso. Então, para o corpo, né? Do staff de diretoria, de coordenação, enfim. Então, uma outra também, soft skills muito importante, é também a inteligência emocional. Isso ficou muito, muito, muito visível. E a inteligência emocional, e as pessoas, eu queria deixar isso claro, eu gosto, onde eu vou, eu falo que inteligência emocional, gente, não é controle emocional, não. O controle emocional está dentro da inteligência, mas a inteligência, segundo Goleman, ele tem 5 dimensões. Primeiro, eu tenho que me autoconhecer. Quem eu sou? Como é que eu estou? Depois, eu preciso o quê? Me autocontrolar. Se eu já sei quem sou, agora é mais fácil saber onde estão os meus gatilhos, onde estão os meus gatilhos, que eu possa me autocontrolar para que eu não faça o que eu tenho que fazer. Ou seja, eu não faça, o corpo vai me dar um estímulo de reage. Mas eu também tenho essa particularidade de saber, eu vou reagir como? Com mais severidade, com menos severidade, o que é preciso fazer no momento. Então, se eu me autodetermino, me autocontrolo, obviamente que eu me sentindo muito mais forte como líder, como colaborador, como gente, como mãe, como mulher, como participante da sociedade, muito eu vou estar feliz e motivada para fazer o que eu faço. Porque eu me conheço, eu já sei ser meus gatilhos, eu vou ser feliz. Aí entra a psicologia positiva, que é um segundo momento aí que a gente vai, né, daqui a pouco, que a psicologia positiva ajuda muito a gente cultivar emoções positivas. E se eu tenho tudo isso, gente, é muito mais fácil de eu me colocar no lugar do outro sem julgamento, que é a quarta dimensão do Goleman, que é a empatia. É muito mais fácil eu sentir a dor do outro sem julgamento
ver o que está aí e o que eu posso fazer. E não o que eu não... E tem aquela máxima, né, que você fala muito nas suas palestras, não faça, não sentir a dor do outro, quer que você faça fazer... Não fazer pelo outro que gostaria que fizesse por você, porque ele pode não gostar. Exatamente. Então, a empatia é algo mais profundo. E se eu tenho todas essas 4 dimensões juntas, a Golana diz o quê? Que a quinta vou saber me relacionar. Relações interpessoais. Até a quarta vai as intrapessoais, né? Eu comigo mesmo, minha conversa, meu autoconhecimento. E aí eu venho para a quinta, que é o quê? As relações interpessoais, que num segundo momento ele fala da habilidade social, da inteligência emocional, mas também social. Então essa quinta dimensão é exatamente uma das soft skills, gente. O relacionamento interpessoal. O que é que eu faço com tudo isso? Como é que eu vou me relacionar bem com as pessoas? Como é que eu me conecto? Né? Então, é muito complicado. Eu vou dar um exemplo na prática. Às vezes eu entro em sala de aula, eu sou muito avexada. E aí eu entro, e aí ontem mesmo eu estava com uma aluna na sala de aula, no curso de pós-graduação, e ela disse, professora, no primeiro dia de aula, eu tomei um susto. A senhora é muito rápida, muito ágil, usa muita tecnologia, e eu digo, essa mulher aí tá doida. Mas hoje eu vejo que a senhora, eu quero ficar perto da senhora, eu não posso sair mais não. Eu disse, primeira coisa de senhora, né? Mas assim, eu quero ficar perto, porque a senhora é um turbilhão de conhecimentos e a senhora tem a vontade de passar. Olha soft skills, aprendizado contínuo e também saber passar. Uma habilidade, é querer, sabe? Querer passar. Eu já trabalhei em várias empresas. E tem gente que tem um monte de um arcabouço de conhecimento, mas nem quer passar e às vezes nem sabe passar. Não quer, às vezes porque é restrição, como é que a gente diz? Guardar reserva de mercado. Eu guardo aqui a informação para poder ter mais poder. Só que hoje no mundo que nós estamos, Bunny, que é frágil, ansioso, incompreensível, tudo é ligado ao mesmo tempo. Não adianta, o que você faz aqui, você colhe aqui mesmo. Não tem esse negócio de outra encarnação não, né, Madalena? Com certeza. Então é isso. Então, deixa eu fazer outra pergunta aqui, Picaide. Como vimos, para realizar uma gestão completa e eficiente, é fundamental que o profissional escolhido apresente a soft skill de liderança mais valorizada no mercado. Quais são as mais procuradas dentre as organizações frente ao momento pós-pandemia? São essas muito mais voltadas para a inteligência emocional? À saúde mental. As pessoas estarem mais observando o seu grau de ansiedade, o recomeço de algumas coisas, isso traz medo, né? Esse cuidado da gente ir com calma. O mundo não vai se acabar. Quase acaba, né? Mas não vai se acabar. Ele não vai, ele vai continuar existindo e a gente tem que ter pé no chão, tranquilidade, procurar, sabe? Hoje o que é que a gente tem muito nas organizações que a gente pode fazer mindfulness. O mindfulness é uma meditação rápida, focada no que você está precisando. Então, focada na sua respiração, enfim, tem várias correntes, mas assim, o mindfulness veio para mostrar que ela pode te ajudar nesse mundo ansioso, nessa coisa do pede uma coisa, já é para ontem, sim, é para ontem, mas tem um hoje ainda. Para ontem, mas eu tô no hoje, então tenha calma que eu vou fazer o ontem, hoje e para poder me dar certo para amanhã. Se eu não tiver fazer o hoje com o pé no ontem, para ser sustentável pro amanhã, o amanhã não chega. Concorda? Então não adianta. Então a gente tem que ter cuidado. Então as habilidades, as soft skills mais procuradas que eu tenho estudado, tenho observado, e não dá para elencar muitas, porque depende de cada situação. Isso. Mas a questão voltada à saúde mental, a perspectiva de você não se automutilar porque fez algo que não entregou no horário, que não entregou no tempo, que isso não vira uma rotina. Mas tem momento que não dá. E essa geração... a gente tem que puxar para esse lado da humanização, isso. Né? É a humanização. Acho que é isso. Tem que puxar para um lado da humanização, de tratar a gente como gente. Né, de ver que, por exemplo, nós somos iguais. E nós somos iguais e ao mesmo tempo diferentes. Né? Tem uma máxima, Madá, que diz assim, vamos tratar diferentes, né? Os diferentes. Não, iguais, vamos tratar de todo mundo igual. Mas respeitando as diferenças. A gente faz até com a mão, né? Vamos tratar todo mundo igual, respeitando as diferenças. Exatamente. Né? É esse momento que nós estamos passando. Eu acho assim, a preocupação que os líderes, né, que todas as pessoas, né, o RH, eu estava até comentando com outra amiga minha, que nunca foi exigido tanto do RH, né, como está sendo exigido nesse momento.
E na pandemia nem fala, Madara. Deles se prepararem, deles, sabe, ser aquela função, aquele cargo, né, aquela pessoa de tanta importância. Eu acho que nunca deram tanta importância ao RH como ele está tendo agora. São novas oportunidades, né? E o importante é sempre focar nessa pergunta que você está me fazendo, é na saúde mental das pessoas. Precisa, mental. E aí com isso vem todas as outras, as sociais. O ESG entrando em evidência, uma coisa que para a gente é tão comum, né? E hoje o trabalho do ambiente com o social, né? A preocupação com a sustentabilidade e trabalhar a saúde mental das pessoas é trabalhar com sustentabilidade. Olha, o número de pessoas acometidas no pânico, com burnout, Sim. com toque, com depressões, isso é algo que impacta na empresa. E para ela ter um programa de aceitação disso, de inclusão, ela precisa ter programas que acolha essas demandas. Então, e isso é investimento. Com certeza. Então, se eu trabalho na prevenção, se o RH parte do pressuposto que as pessoas estão com adoecimento e botar esse pezinho no chão e dizer, olha, realmente eu preciso trabalhar, você se antevém. Você trabalha isso antes que aconteça e não deixa acontecer. Porque uma vez acontecendo, vem a profilaxia, né? Vem o fazer a remediação. E às vezes é muito mais caro. Uma licença, a pessoa não está lá, se sente improdutiva. Às vezes vem, mas não vem. Aí vem a história do presentismo, está lá, bateu o cartão, mas não está fazendo, não está entregando. E isso também tudo é custo para a empresa, né? Então, essas soft skills são sendo muito procuradas. Principalmente a resiliência. Resiliência. A capacidade da gente Porque dizem que só 2% da gente nasce resiliente, né? Então a gente pode aprender. Pode aprender. Que aí entra nessa outra parte. Que são o quê? Elas na década de 70, 80, 90, até os 70, 80, era muito de dizer que as competências o líder era nato. Você já nascia líder. E hoje a gente vê que isso não é verdade. Né, de 90 para cá, praticamente, com essa revolução da globalização, da conexão, do estabelecimento das redes, isso a gente sabe que caiu por terra. Você se desenvolve, sim. Com certeza. A liderança, você pode desenvolver. Então, as suas habilidades, suas soft skills, uns têm algo mais desenvolvidos, outros não. Então, eu como líder, ou seja, 5.0, qualquer for a pontuação, mas se eu tenho uma liderança puxada para a humanização, de sentir a dor do outro, de estar preocupado com o outro. Não é um robô que apertou um botão e ele vai entrar na empresa e dizer, hoje eu estou bem, hoje eu não estou bem, hoje eu estou bem. Não é. Ou então aquelas carinhas que o pessoal tem um negócio de as carinhas. Que aí já vem outra história, né? Já é outra avaliação. É outra coisa. Ilana, o que as empresas podem esperar como principais ganhos ou benefícios a investir no desenvolvimento das competências? Pergunta novamente, Madalena. O que as empresas podem esperar como principais ganhos ou benefícios ao investir no desenvolvimento das competências? Os ganhos são diversos. Ganho, melhora na entrega. As pessoas se sentem acolhidas, as pessoas se sentem mais comprometidas. Tanto é que se a gente pegar dados de 2020, 2021, de engajamento, antes da pandemia, 19, 20, antes da pandemia, o pós-pandemia isso deu uma mudada, mas se você pegar dados, a Harvard fez uma pesquisa onde ele pegou 146 países e perguntou para as grandes empresas desses 146 países como é que estava o engajamento, quais as ações que levavam a esse engajamento. E se você pegar essas pesquisas, é notório. Quando você trabalha as competências, você desenvolve essas habilidades socioemocionais, de trazer o olhar da acolhida, da dimensão social, ambiental, econômica e a individual, a familiar. Quando você traz essas discussões para o contexto da empresa, as pessoas se sentem mais parte. Elas se sentem mais pertencimento. E hoje um novo conceito, né, de ownership, que é o sentimento de dono do negócio. Ela tomar decisão de forma empoderada, que vem outra palavra que você gosta do inglês, né? Eu não gosto do inglês, Aliás, o inglês não gosta de mim. O inglês não gosta de mim. Que é o empowerment, né? Você se empoderar daquilo e tomar as decisões e sabendo que a empresa
vai te acolher nisso, que você está certo, que é melhor para a empresa. Então, os ganhos são muitos. A entrega, os indicadores, a qualidade da entrega. Porque às vezes a empresa está entregando, mas qual é a qualidade? Às vezes o retrabalho dá muito mais trabalho e requer investimento. Dá mais essa questão do investimento do que propriamente, em dinheiro que eu estou falando, do que propriamente se eu tivesse cuidado e zelo para fazer com entrega com qualidade, com afeto, que é outra palavra, Madalena, que a gente não pode esquecer, é afetividade nas organizações. O afeto o acolhimento, né? Que é o acolhimento. E o afeto não é só ficar se abraçando, dizendo você é meu amigo e não fazer nada. Afeto é muito mais do que isso. Afeto é quando eu escuto, eu paro, escuto você. Eu me coloco no seu lugar, assim, de dizer, que é um contexto empático, né? Mas não só isso. Eu dou um exemplo, sempre eu dou um exemplo para meus alunos, que é dizer assim, eu estou aqui trabalhando com uma pessoa e a pessoa está passando por uma necessidade e eu não estou nem aí. Eu quero que ela entregue. Olha, tá hora, e a pessoa está ali, às vezes está chorando, às vezes falta, às vezes está com o filho doente, às vezes está devendo. Mas eu não quero envolvimento porque problema de casa é da porta para a rua. E hoje a gente já viu que você também caiu por terra. E aí caiu por terra. É da porta para dentro também. Porque não pode separar. Eu digo sempre assim, tem como a gente pegar e você entra aqui só com a parte profissional, sim, e o outro lado. Exatamente. Porque não pode separar, né? A gente tem que administrar. Eu digo sempre, a gente tem que administrar o seu lado pessoal com o seu lado profissional, principalmente o seu lado pessoal. Para que vá bem no lado profissional. E isso vem o quê? Com essa acolhida e afetividade? Está comprovado cientificamente. Vem a criatividade. Eu sou muito mais fácil de dar uma ideia, de tornar uma solução viável, de propor uma solução diante de uma situação de problema, do que ficar no mimimi. O problema é o Chicó do filme Auto da Compadecida? Sim, sim. Sei não, só sei que foi assim, tá com problema. Sim, você vai fazer o que com isso? Então essa capacidade de resolução, trazer a solução de problemas é outra soft skills muito importante. Não ficar no mimimi. É propor positivamente. E eu não posso aqui deixar de falar da liderança positiva. Com certeza. A felicidade, sim. Esse capital psicológico, a segurança psicológica que o líder tem que ter nas suas relações. Você está com um liderado ali e ele está todo o tempo com medo de ser colocado para fora. E você se acha. Tem gente que é a liderança tóxica, né? Ela se acha, dizer, não, é assim. Aí começa a dar, o feedback é mais para outra coisa do que para feedback, né? É para derrubar. A gente pode dizer. Pode? A gente pode dizer. Não sei. Pode? Eu digo. Não, eu digo sempre que tem os floresback, pronto. Tem o feedback e tem o feedback. Pronto, feedback. Pronto. Trazer feedback. E aí? Aí no outro dia só floresback, né? Não dá. Tem o mas, né? Então, assim, não é uma liderança positiva, ela traz. Se eu tenho um afeto, se eu cuido da minha equipe, se eu cuido de mim. Outra analogia que eu faço muito é com as máscaras no avião, né? As máscaras de ar cairão sobre suas cabeças. Primeiro você bota em você, depois você bota no seu vizinho. Então, tudo que a gente for fazer, bota essa máscara em você. Isso eu aprendi ao longo da vida. Eu não sabia disso, não, Madalena. Foi na poder de resiliência, no aprendizado contínuo, no lifelong learning, que é para a vida inteira, aprendizagem contínua. A gente aprende levando também. E o nosso liderado, se a gente tiver predisposição para a escuta ativa, a gente entende que aquilo é importante para mim e vai ser importante para ele. A gente é muito mais fácil de se relacionar. Infelizmente, eu passei por algumas organizações e infelizmente, tive alguns momentos difíceis de pessoas que tratavam as relações como se fosse a informação escondida, o feedback, o terrorismo. E chegava e dizia, olha o resultado, senão... Como se isso fosse uma reserva de mercado, que ela era coordenadora e que poderia muito bem tirar vantagem em cima da sua má performance. Mas aí eu ficava perguntando, e você está fazendo o quê para ajudar nessa performance? É muito fácil criticar. É muito fácil apontar e derrubar o trabalho alheio. Alheio é a coisa mais fácil. Mas o que é que eu estou construindo essa pessoa? Porque o mundo, ele não dá volta não. O mundo, ele capota. E essa pessoa pode ser a sua futura liderança. Qual é a inspiração? É isso, eu às vezes falo muito, Ilana, também, assim, você vai plantar abacaxi e vai nascer banana? Não vai. Então veja o que você está plantando, porque quem vai colher é você. Então é exatamente como eu você já tá tive falando. Várias situações que eu preferi sair, me abster.
de não bater de frente, porque eu tentei fazer busquei fazer todas as tomadas de decisões para ver se eu convergia, para ver se eu evoluía, mas não dava, então alguém me cede, então sai, né? Então deixa aí. E fiz o que eu pude, também não me furtei, para deixar a pessoa com segurança, para saber que eu não estava querendo o lugar dela, mas não teve jeito. É questão de cada um se perceber. Aí entra na inteligência emocional. Qual é o autoconhecimento? E aí eu pergunto para quem está ouvindo a gente. Pronto, fale aí da inteligência emocional relacionada a resultado. O que você tem feito para o seu autoconhecimento? Qual é a palestra, o instrumental, o assessment? O que você anda fazendo aí da sua vidinha para você se conhecer melhor? Saber onde é que você tem seus potenciais, onde é que estão a sua potencialidade e onde estão as suas fragilidades. E aí, em cima disso, o que é que eu preciso fazer para evoluir? Mas sem olhar o do vizinho, que a maioria vai fazer um teste desse, quando vê o resultado diz, é fulano, comparar, é assim. Comparar. Não, e diz, é fulano, é fulano, só vê o fulano. Olha para dentro de si, o fulano é você. Aí vem na psicologia, tem a história do espelho. Às vezes a gente vê no outro o que a gente é. Não é toda a situação, mas algumas vezes sim. Então, o que é que você que está aí nos ouvindo pode tirar dessa nossa conversa que possa ajudar você a evoluir para uma liderança muito mais humanizada, uma liderança mais positiva. Isso a gente não pode esquecer, Madalena. Martin Seligman veio estudando de 98, 2000, 2005, vem trabalhando muito em cima disso, dessa questão do que é que dá certo nas organizações, nas pessoas, o que é que tá dando certo. E parte do autoconhecimento. Então, o que é que você tem feito para acordar todos os dias e sair feliz para trabalhar? O que é que você tem feito todos os dias para dar uma palavra amiga para o seu filho, para o seu marido, para sua esposa, O seu ficante. o seu crush, né, crush? No nosso tempo, viu, gente, era flerte, né? Não era assim? É o nosso tempo, tu é mais nova. Então, assim, o que é que você tem feito para trabalhar a sua vida positivamente? Que é o que ele traz, as emoções positivas. Essa questão da vida com sentido, com significado, Madalena. Ter significado. Esse exemplo que eu estava dando de um colega de trabalho, é porque foi dentro de um processo de coaching, um coach me trouxe isso. Que ele tinha medo de perguntar o que o outro estava sentindo, porque ele ia pedir dinheiro. Você acredita nisso? Nossa. Numa dada conversa que a gente teve. E aí eu desafiei a ele a ouvir só uma vez. E ele não pediu dinheiro. Ele só desabafou. Porque ele estava em processo. Só de um ombro, né? Só de um ombro amigo. É. Ele chorou, ele desabafou. E disse que estava com problema. Ele era alcoólatra. Ele estava lutando contra o alcoolismo e a mulher ia deixá-lo. Porque ele estava... E ele não sabia. Há mais de 4 anos trabalhando com a pessoa. Mesmo com todos os sintomas, a pessoa não olhar que a pessoa é alcoólatra. Vem com cheiro de bebida, com todas as histórias. E eu não tenho isso. E de repente... Né? E na sessão seguinte que ele trouxe, ele desabou. E ele disse, eu vou ajudar. E ele, como líder, foi ajudá-lo. Isso é significado. Isso é sentido. O que é que eu estou fazendo para ajudar o outro? E não precisa sair em foto, e botar no Instagram, no Facebook, tá fazendo, não. É uma predisposição sua de querer ajudar porque isso te faz bem. Essa é a verdadeira vida com propósito. Que hoje se fala tanto em liderança com propósito, é isso, Madalena. Ter propósito. Qual é o seu propósito? Ok. O que um líder de mudança deveria fazer nessa gestão positiva ou transformadora? Que ele não poderia fazer? Olha... Nesse processo, eu digo um líder de mudança, né? O que ele não deveria, no caso, ou o que ele poderia melhorar, não... Olha, o que ele não é legal que ele faça. Sim, não é legal. Você que está aí ouvindo e a gente nesse bate-papo gostoso, é se fechar para as mudanças. Se fechar para essa escuta ativa. Viver diante do computador, numa tela, tomando decisões, vendo os números, vendo os BIs, famosos Power BIs, que agora tudo é Power BI, né? Os números da empresa, faturamento, stakeholders, os números são importantes? São importantíssimos, porque na hora que eu for tomar decisão, é com eles que eu tenho que tomar. Mas existem pessoas ali atrás. E esse cuidado, esse zelo, também é algo importante. Então, não se fechar para as pessoas. Não esquecer que você pode falhar. O seu colega pode falhar. Então, o que é que a gente pode construir junto uma relação para a gente ganhar juntos? A relação ganha-ganha. Então, o que ele não pode fazer é procurar erro em tudo que ele vê, ele acha erro. Mentir. Estou lendo um livro que fala sobre isso.
as 6 mentiras que você não deve dizer para você mesmo, né? Dizer que tudo é igual, não pode, não é. Nem tudo é igual, né? Uhum. Eu não vou dizer tudo, né? Porque senão eu vou trabalhar muito. Mas, assim, são coisas que o líder não pode mentir, não dizer... Meu pai dizia assim, minha filha, faça o que eu faço, faça o que eu digo, nunca faça o que eu digo, mas faça o que eu faço. Porque meu pai tinha os seus defeitos. Então, ele dizia coisa e na outra hora fazia outra. Ele dizia assim, olha, ele voltava e era um semi-analfabeto, tá? Uhum. Ele dizia, ele fazia uma coisa errada e a gente tava vendo ali. Só que ele dizia pra gente Que tava fazendo. olha, tem que ser assim, mas ele ia fazer errado. Aí eu dizia, ei, pai, eu sempre fui muito crítica, né? E aí, já na meia-idade, pra velhice, antes dele morrer, ele já tava com outra proposta. Era, minha filha, faça mesmo o que tem que ser feito, siga as regras, respeite o outro. Uhum. Então, o líder não desrespeite as pessoas. Não minta, não fale mal, sabe? Valorize quem está perto de você. Não trame. Passei muito por tramas, sabe? De trazer coisa que eu nem tinha dito e que disse que eu disse. E às vezes até disse, num contexto. Mas vem em outro contexto. Não tira as coisas do contexto. Como a gente está vendo nessas fake news. Uhum. Você diz uma frase... E estão colocando até palavra na boca. Eu vi horrível. E eu vi a Lady Gaga, não sei se você viu, Vi, é uma juíza, vi, uma cantora, né? Então, assim, são coisas que são discrepantes. Eu estou dizendo isso para a gente fazer um pouco de reflexão, de que a liderança ela tem que inspirar pela a verdade que ela é. Não basta ter, tem que ser. E só aparecer também não adianta, tem que ser. A palavra, ela motiva, ela traz, mas o exemplo, ela arrebanha. Arrasta. Isso eu escutei da minha mãe. Bíblico, né? Isso é bíblico. A palavra convence, o exemplo arrasta. Exatamente. Ilana, e você trouxe aí vários livros, né? Você queria complementar com alguma coisa? Eu queria só mostrar, quem tem nossa audiência tem muitas leituras, tá, gente? Mas um dos livros que eu gostei muito é esse de Soft Skills, mas a gente sabe que tem outros, mas faz a gente refletir. Se a gente pegar a psicologia positiva, eu abro outro aqui, certo. E aí várias pessoas, né, que a gente convive, minha formadora Bianca, né, Rocha, que acho que vai assistir nosso podcast, ela é uma estudiosa, né, então eu acompanho muito. Então, a psicologia positiva, ela parte do pressuposto que a gente não é estar felizinho, Madalena, todo tempo a gente estando rindo, não, que o pessoal faz aquelas montagens assim tem uma percepção da psicologia positiva em alguns momentos, eu já me deparei com isso, é de que a gente tem que estar todo tempo rindo. Ou brincando. Ou brincando, porque tá feliz e tá pulando. Não é pipoca, então não é para pular. A gente pode pular. E aí uma das soft skills também, que a gente vê que, na verdade, a gente chama das características, na pesquisa do Martin Seligman, da psicologia positiva, essa pesquisa, inclusive tem um assessment, que é o Via Character, né? Ela é gratuita, onde a gente pode fazer, observar as nossas forças, as nossas virtudes, e uma delas é o humor. Quanto que eu estou trabalhando o meu humor, a minha força, meu talento de trazer alegria para as pessoas. Leveza. Né? Então tem criatividade, tem várias forças, são 6 virtudes e 24 forças. No outro podcast, se quiser, a gente pode trabalhar sobre isso também, me chama que eu venho. Mas você que está assistindo, eu acho interessante a gente trabalhar nova liderança, trabalhar sob a perspectiva disso. Eu trouxe a Bianca, porque a Bianca faz isso na empresa que ela trabalha. Ela faz em alguns cargos, Madalena, isso serve para os nossos RHs aí que estão com a gente, os donos, os CEOs. Existe essa possibilidade de a gente fazer seleção de pessoas por forças de caráter. Sabe? Olhar qual é o tipo, para o cargo que eu quero, quais seriam essas forças, essas virtudes. E existe essa possibilidade, e ela lá faz isso em alguns cargos. E eu achei fantástico, né? Eu queria compartilhar isso com vocês. Então, psicologia positiva é o que eu faço com a coisa boa que acontece. Quando eu comecei a falar, eu acabei não terminando, mas o Martin Seligman fez um estudo, está fazendo ainda, quando ele assumiu a sociedade, aqui é um conselho de psicologia, né? Psiquiatria, mas lá no americano é uma sociedade onde ele assumiu, em meados dos anos 2000, 2004, 2005, ele assumiu e disse, olha, eu vou investir agora na psicologia positiva. E ele conta da história, quem despertou ele foi a filha dele. Ele no jardim, ele gosta de fazer a jardinagem, e no jardim, em dado momento, ela perguntou, pai, por que o senhor trabalha tanta coisa da doença? Do jeito dela, né? Não foi assim. Mas pra gente
abreviar o negócio. Por que o senhor trata tanto de doença, das psicopatias, e o senhor não trata de coisa boa? Tipo, ele deu esse despertar nele. Não foi dessa forma, quem está ouvindo, mas quem for ler vai ver que foi mais ou menos nessa entonação. E ele resolveu, disse, eu vou assumir e vou investir. E consegui uma verba de milhões. Não vou dizer o valor aqui, porque pode ser que eu me contradiza, mas assim, foi uma super verba, onde ele pôde fazer um estudo em vários países, onde ele queria saber o que é que faz as pessoas felizes. O que é que leva elas a estarem realmente com uma felicidade sustentável, uma felicidade que se sustenta, que ela permanece, ela não é aquela felicidade estanque. Então tem todo um processo que ele traz para a gente chegar até as 6 virtudes e as 24 forças. Tem um porquê da virtude. Quando você vê, você para e vê, olha, eu preciso ter coragem, eu preciso ter o senso de justiça. E aí eu vou fazendo isso, trabalhando as virtudes. E o que é que eu tenho como força? Aí tem várias forças, tem a criatividade. E aí dá um outro momento, porque se eu for falar aqui é outra palestra. Mas assim, você que é líder, que está aí, ou que não é líder, mas pretende ser, gostaria de ser, ou que é líder em casa, porque a liderança também, Madalena, uma coisa que eu gosto muito de falar, é que tem gente dizendo que liderança é da pessoa, do profissional. Beleza, é um dos tipos. Mas tem a liderança organizacional, tem a liderança social, sabe? Tem a liderança da família. Às vezes na empresa eu não consigo ser essa liderança, mas na minha família eu sou. Eu inspiro. Eu faço as pessoas fazerem o que tem que ser feito da melhor forma, cumprindo o prazo, economicamente falando e ainda sendo feliz. Essa é a minha definição de liderança. Sabe? Perfeito. Para a gente concluir aqui, diante do cenário do mundo frágil, ansioso, não linear e compreensível, o que você diria para as empresas que ainda não implementaram definitivamente, né, a questão das soft skills nas suas gestões? O que a Madalena está trazendo é o mundo Band, né, Amanda? Exatamente. Então, invistam da sua forma. Tem uns que podem implementar uma avaliação de desempenho por competência, tem outros que não podem. Mas podem trabalhar processos dentro das organizações onde a gente valorize as competências que estão ligadas à cultura da empresa. Também não adianta trabalhar soft skills, competências, hard skills, daquelas que não estão ligadas à cultura. Não vai rolar. Então você que está assistindo, dono de empresas, né, microempresários, médios, enfim, CEOs, ou gestores, seja lá, microempresário, MEI, que está aí lutando para sobreviver, profissionais que estão aí no mercado que podem vir a ser empreendedores, mas que estão cultivando ainda o intraempreendedorismo, ou seja, eu estou sendo empreendedor dentro da minha empresa onde eu trabalho, na minha sequência de carreira. Invistam, gente. Invistam em gente, nas pessoas, né? Nas pessoas. Mas partindo do pressuposto que elas precisam, primeiro, se autoconhecer. Eu não posso dar um passo ensinando a pessoa a fazer aquilo que eu não faço. Não dá. Como é que eu vou, por exemplo, se eu não andasse, eu tenho 2 filhos, como é que eu vou dizer para o meu filho que ele vai andar? Se eu não ando? Eu tenho que dar o exemplo. Isso no sentido bem figurativo, né? Por exemplo, eu vi uma mãezinha dizendo, coma meu filho alface, e o menino tirando de dentro do sanduíche. Aí eu só olhando, né? E ela comendo um baita de um pão lá, sem nada dentro. Eu digo, como é que ela quer que o filho coma alface? E ela não está comendo alface. Entende? Então, eu só posso dizer que para o outro fazer o que tem que ser feito, se eu também fizer. Quantos líderes eu vejo dizer, vamos fazer isso. Aí todo mundo corre para fazer, ele fica lá sentado, só para ir lá na hora de bater palma e tirar foto. Também não roda, Madalena. É modelo, você tem que inspirar. Então, você tem que iluminar. E para iluminar, eu tenho que ter luz própria. E se eu tenho luz própria, faça. Aproveita essa luz que Deus te deu, independente de qual religião você seja que está nos ouvindo, e faça a coisa acontecer, né? Faça a diferença na sua vida e na vida das pessoas. Então, eu digo que invista, vale a pena. Traz resultados, porque as pessoas se engajam mais. Pode ser palestras, como você faz muito bem suas palestras motivacionais, onde você puxa para a reflexão da mudança, que eu já tive a oportunidade de ver e eu gostei muito. Mas além disso, você também investir nisso, no pontapé, e depois nessa continuidade. O que é que eu estou fazendo nessa continuidade?
tá? E montar um projeto, um programa, por mais simples que seja. Não precisa de alto investimento, gente. Precisa de predisposição para trabalhar, para querer fazer. Precisa eu entender o meu papel na sociedade para eu poder fazer. Isso, eu tenho isso, chega ao arrepio aqui, porque se a gente não tiver, e qual é esse papel que a gente tem que entender? É o famoso que todo mundo fala que é o propósito. E o propósito é você ser, é você querer ser, porque você querendo ser, você vai querer fazer. Que no chá é a atitude. É o querer, ninguém vai fazer você fazer, você tem que querer. Então, façam, invistam, porque todas as pesquisas que você vir, tanto o GPTW, como qualquer outra que você for analisar os números, ou mesmo pesquisa de clima nas organizações, o que você for pesquisar de fundamentação teórica, tem a cientificidade, tem a prova de que quanto mais eu invisto na participação das pessoas na minha empresa, com engajamento, com amor, com afetividade, com fazer parte daquilo ali, não vir de goela abaixo, mas de fazer uma construção coletiva, que às vezes dá mais trabalho, é o que traz mais resultado para as empresas. E não precisa de muita coisa não, precisa de muito dinheiro não. Precisa de relacionamento. Opa, você quer se despedir ou quer mais se vender, né? Se vender, use a sua câmera para você mandar um abraço para o seu público, ou então mandar falando das suas redes sociais. Olha, então, eu estou aqui agradecida. Primeiro, agradecer a você pelo espaço. Você, para mim, você sabe que você é minha inspiração. Né? E eu sou apaixonada pelo jeito que você fala, pelo jeito que você é. E se toda empresa no estado do Ceará, no Brasil, no mundo, conhecesse você, não piscava os olhos. Chamava você para fazer palestra, para você estar lá dentro da empresa. Porque você faz a diferença na vida das pessoas. Eu já tive várias. Obrigada. Ave Maria agora. Então, assim, chama a Madalena. Eu vou fazer aqui um comercial para ti também. Nesse sentido de você trazer essa importância das pessoas, as mudanças, vários exemplos que você dá. Tem palestras aí de picos e vales, motivação, tem tanta palestra boa que eu tive a oportunidade de conviver e assistir e que me inspiraram tanto que eu acho que vale a pena. Então, na minha perspectiva, falando aqui um pouquinho de mim, quem quiser me seguir nas redes sociais, eu tenho o Instagram, Ilana Maciel. Ilana Maciel, aí fala dois L. Mas quando botar Ilana Maciel, você já vai ver a moça lá, a foto. Facebook, eu não uso muito Facebook, eu só olho. A gente tá usando muito. Mas LinkedIn, mas assim, eu não sou tô totalmente ativa, porque eu tô fazendo meu doutorado. Sim. E eu tenho que me dedicar a isso. Mas assim, sempre que vem perguntas, contatos, eu respondo prontamente. Tenho olhado, observado isso. Então, tiver dúvida mais sobre esse assunto, quiser indicação de leituras, passa um direct pra mim, tá? Então, vai lá nas minhas redes sociais, no meu Instagram tem tudo. Tem tanto direct como tem e-mail. Então, eu sou apaixonada por esse tema. E acho que, além disso também, para quem está ouvindo e você, assim, existe também a avaliação disso tudo. Eu estou propondo um projeto, um programa, e eu estou avaliando como. Como é que eu estou analisando esses indicadores? É mais quantitativo, é um número? Ou é qualitativo? O que é que isso está trazendo de benefício para a empresa? Quando as perguntas que você fez, quais os benefícios de se implantar o soft skill? Gente, tem muitos benefícios. Agora, precisa também mensurar. Sim. Né? Então, fica a minha dica aí. Frederic Engels diz que mais vale a prática do que só teoria. Então, mais vale 1 grama de prática do que 1 tonelada de teoria. Então, isso, ó, quantos anos a gente vem pensando nisso? Então, e aí eu trago a reflexão para próprias metodologias ativas. Eu como ser protagonista. E aí eu termino com a reflexão que você que está assistindo. O que é que você tem feito, pensado e proposto na empresa e também na vida pessoal que faça de você um protagonista da sua própria história? Da sua carreira? Essa é a grande pergunta. Eu não gostaria de terminar dando tchau. Eu queria terminar fazendo reflexão. Essa foi a nossa convidada, Ilana Maciel, com o tema Liderança e as Novas Soft Skills com foco em humanização e resultado. Gente, mais um Fala Madá, nós vamos concluir. Eu queria primeiro agradecer aos nossos parceiros, eu queria agradecer a Luminous Play, que é o nosso estúdio, eu queria agradecer a Ricarte Urbano, Contabilidade, queria agradecer a Publier Agência e também a nossa parceira MRH Gestão de Pessoas, que nós estamos na 6ª turma. No próximo final de semana, terminamos a nossa 6ª turma de
Escola de Palestrante. Então eu só tenho que agradecer, Ilana, muito obrigada, assim, Ave Maria, você aqui para mim também é muito importante, né? Agradecer a todos vocês, um beijo no coração de cada um e um abraço, como sempre, bem arrochado, minha gente. Até o próximo episódio, conto com você. Na web, em todo lugar, podcast Fala Madar.